Olá, estamos aqui com o diretor-geral do Senai e diretor de Educação e Tecnologia da CNI, Rafael Lucchesi, com a Priscila Cruz, fundadora e presidente do movimento Todos pela Educação, para debater uma pesquisa feita pelo IBOPE, encomendada pela CNI, que ouviu 2.000 pessoas em todo o país sobre a educação básica. A pesquisa mostra a percepção do brasileiro sobre a educação básica no país, a qualidade das escolas, o impacto da baixa qualidade do desenvolvimento do Brasil, o preparo dos alunos para o mercado de trabalho e outras questões. Começo, então, esse bate-papo com a Priscila. Muito obrigado pela presença, Priscila. Priscila, a pesquisa mostra que está crescendo a insatisfação da qualidade da educação no país. E há uma percepção entre a população de que não há falta de recursos, né? Há recursos, mas há uma má administração do dinheiro público. O que pode ser feito para mudar essa realidade? Bom, acho que é importante a gente comentar um pouco do porquê desse dado, né? É um dado bom, é um dado muito positivo que a população começa a perceber que a qualidade da educação não é tão boa. A gente tinha em outras pesquisas uma percepção acima da realidade, o que é muito ruim. Cada vez mais a população está conseguindo ter referência de que essa educação pública que a gente tem não está à altura dos desafios dos seus filhos, do Brasil, como a própria pesquisa também mostra. Então, acho que é um dado bastante importante. A gente pode explicar de várias formas. Eu acredito que cada vez mais, é uma nova geração de pais e mães que agora têm os seus filhos na escola pública e que começam a ter uma outra percepção. Então, é muito importante esse dado. Assim, a gente tem que realmente prestar atenção nessa trajetória dessa informação, né, desse dado, porque eu acho que a gente pode ter uma participação maior da família e uma cobrança dos governos. A gente tem uma cobrança muito pequena da sociedade civil, das famílias em relação à educação. Então, e por outro lado, a questão do financiamento também é bastante positiva. Eu fiquei surpresa positivamente com esse resultado, que a população começa a enxergar que priorizar a educação não significa investir mais só, né? Não é executar um orçamento. A gente já tem uma grande parte dos recursos obtidos por impostos já indo para a educação, né? Eles já são direcionados para a educação. Mas não adianta, se a gente tem um sistema que investe muito, mas que é uma peneira que tudo vai para o ralo, realmente a gente não tem os resultados que a gente precisa. Então, é importante acompanhar esse movimento da sociedade, das famílias, e entender que a gente precisa de uma boa gestão para conseguir avançar nos resultados educacionais, que eles não vão vir simplesmente com mais recursos. Certo. Lucchesi, está aumentando a percepção do brasileiro de que a baixa qualidade da educação prejudica o país, estando relacionada inclusive à elevada corrupção e à violência. Em 2010, 85% das pessoas concordavam que a baixa qualidade traz prejuízos ao Brasil, e na pesquisa atual o percentual subiu para 89%, uma elevação significativa. Com a baixa qualidade da educação, como essa baixa qualidade da educação que temos hoje impacta no desenvolvimento do país? Olha, é claro que a baixa qualidade da educação está relacionada à pesquisa anterior, e isso começa a ser percebido pela população, e quando você melhora e amplia o patamar de exigência da população sobre qualquer fator social, isso acaba sendo um critério de ganho de competitividade, porque aquele mercado, aquela estrutura social passa a estabelecer um patamar de maior exigência. De que maneira a baixa qualidade da educação impacta negativamente no desenvolvimento de um país, no crescimento econômico ou na empregabilidade das pessoas? É porque você tem um problema claro aí de eficiência do sistema. Então, se você melhora a qualidade do sistema educacional, as pessoas formadas nele vão ter maior chance de transferir para o tecido produtivo, para as suas relações profissionais, uma maior eficiência, uma maior produtividade do trabalho. E qual é o problema que nós temos no Brasil? Nós somos um país que, apesar de termos um parque industrial complexo, diversificado, somos um dos países grandes economicamente, somos um dos maiores mercados, nós temos uma produtividade do trabalho baixa e que está estagnada há muito tempo. E, inclusive, nós temos essa estagnação há mais de 40 anos e, concomitantemente, o país fez um enorme esforço de ampliação do sistema educacional. É uma das poucas experiências históricas em que a sociedade faz um esforço alocativo de recursos e não tem um resultado compatível
de melhoria da qualidade e, consequentemente, produtividade do trabalho. É claro que a produtividade do trabalho é um indicador síntese. Vários fatores interferem. Mas, a longo prazo, todos os especialistas vão correlacionar a produtividade do trabalho ao principal fator na sociedade do conhecimento, qual seja a educação. Além disso, nós temos um grave problema na matriz educacional brasileira. Nós temos um sistema educacional de baixa qualidade e um pequeno contingente de jovens que fazem educação profissional junto com a educação regular. Na média dos países desenvolvidos, é acima de 50%. Na Áustria, é 76%. Na Suíça, é 65%. Na Finlândia, é 70%. E no Brasil, 9,3%. Então, é claro que nós temos um problema, Priscila, que é o sistema educacional nosso, ele só admite dar identidade social no ensino superior. E é claro que os demais sistemas dos países desenvolvidos, ele é mais democrático. A reforma do ensino médio vem nessa direção, na medida em que admite os itinerários, sobretudo a educação profissional. Então, é algo importante no sentido de afirmar as possibilidades de ter um sistema educacional que dialogue com diferentes realidades, como é a vida, como é o conjunto da população. Ela tem diferentes alternativas para se encaminhar. No Brasil, hoje, só 18% dos jovens vão para a universidade. Então, mais de 80% dos jovens não vão. Seria importante o sistema educacional dialogar com isso. Num país que tem um grande contingente de desempregados, 12,5% da população, e perto de 30% entre jovens desempregados, é claro que o sistema educacional puder ter melhorias de incrementos de qualidade, associado a uma maior diversificação, uma estrutura mais flexível, como é nos países desenvolvidos, seria muito importante. Certo. Agora, um ponto importante, Priscila, da pesquisa é a questão da relação dos diretores com os alunos, da influência que eles podem exercer nessa questão da qualidade da educação. A população acredita que o diretor da escola, os pais dos alunos e os professores têm mais importância para elevar a qualidade do que os próprios governantes. De uma forma geral, o que o Todos pela Educação defende que seja feito para garantir uma educação de qualidade? A quem cabe essa responsabilidade? Não é só do governo, os diretores e professores e até os pais também devem participar desse processo? Sem dúvida. Acho que tem um ponto importante da pesquisa e que está começando a aumentar como percepção da população, que educação de qualidade não é aumento da escolaridade, que é um pouco o primeiro ponto do Lucchesi, que é o Brasil está aumentando a escolaridade, né? A gente cada vez mais tem mais crianças e jovens entrando na escola, se matriculando e concluindo, ainda que a gente tenha uma situação de ter 2,5 milhões de crianças e jovens fora da escola, só 65% dos alunos, dos jovens realmente concluem o ensino médio, a gente ainda tem muita coisa para avançar, mas a escolaridade média está avançando, mas o que a gente tem é uma crise de aprendizagem. Acho que essa é a grande crise da educação brasileira. A gente tem tido aí relatórios de organizações internacionais apontando para isso, cada vez mais chamando atenção para isso. Se a gente tem que se mobilizar, é pela qualidade da educação, que é a aprendizagem. E aí, quando a gente olha a aprendizagem, é que tipo de aprendizagem também? Ela faz sentido para o século XXI, para agora, para o futuro do trabalho, que a gente talvez seja a primeira vez na história da humanidade que a gente não sabe muito bem o que vai ser daqui a 20 anos. Toda a nossa trajetória a gente conseguia enxergar um pouco mais adiante, porque a humanidade não avançava tão aceleradamente. Agora, quem que consegue prever o que vai ser o mercado de trabalho, a vida ou a falta de trabalho daqui a 20 anos? Então, essa percepção de que a gente precisa trabalhar para garantir a aprendizagem das crianças e jovens para um futuro totalmente incerto, tá? Ainda bem, assim, é muito importante que essa percepção esteja aumentando no país. E como que a gente faz, então, para resolver a crise da aprendizagem, que não é escolarização, é diferente. Educação não é escolarização. O que a gente precisa é resolver essa crise. Eu acho que tem alguns pontos que são muito básicos e que o Todos pela Educação defende, mas que não são nada muito além daquela agenda que a gente chama de feijão com arroz, assim, aquilo que é o básico que precisa ser bem feito. Quer dizer, não tem nada que a gente tem que realmente... não é revolucionar a educação. Se a gente realmente conseguir fazer o básico bem feito, a gente consegue avançar muito na educação brasileira para resolver essa crise da aprendizagem. Acho que tem um primeiro ponto
que o Brasil realmente negligenciou nos últimos anos. A gente nunca teve uma política à altura da importância dessa área, inclusive altamente provada, com evidência, que é a primeira infância. Assim. O básico do básico é a primeira infância. Se tem um investimento que depois ele continua a render ao longo de toda a vida da criança e do jovem, é a primeira infância, principalmente num país tão desigual. Então, se a gente quer reduzir desigualdade e fazer com que essas crianças consigam avançar durante toda a sua trajetória escolar, é primeira infância. Segunda política, que, de novo, a gente faz muito mal feito no país, é professor, políticas docentes. A gente não atrai os melhores alunos do ensino médio para a carreira docente, que é algo que, quando a gente cita os sistemas de alto desempenho no mundo, o que eles têm? Os melhores alunos são os futuros professores, que parece meio óbvio, mas que é o que a gente não tem no Brasil. Formação inicial do professor para que ele realmente saiba o que fazer, as estratégias todas que ele vai ter que colocar em prática numa sala de aula para garantir a aprendizagem de todos os seus alunos. Formação continuada, porque a gente constantemente continua aprendendo a nossa carreira, a nossa profissão, e condições de trabalho para que esse professor consiga trocar entre pares, para que ele consiga ter um espaço agradável, para que ele consiga ter ali condições para realmente fazer com que tudo aquilo que ele consegue colocar em prática tenha o resultado que a gente tanto espera. Então, primeira infância, professor. Além disso, a gente precisa resolver a questão do ensino médio. Todos para a Educação, acho que foi uma das primeiras organizações a propor a diversificação. Realmente, a gente precisa ter um aumento da participação da educação profissional. O jovem quer. Quando a gente pergunta para o jovem quer a educação profissional. Então, esse desenho do ensino médio hoje precisa ser alterado. O aluno precisa ficar mais tempo na escola. O aluno brasileiro, além de ficar pouco tempo na escola, o aproveitamento desse tempo é baixíssimo. Então, de aula mesmo, a gente tem aí estudos que divergem um pouco, mas é entre 1h30 e 2h30 de exposição à aprendizagem. Quer dizer, a gente tem um projeto para não dar certo. Assim, se a gente fosse desenhar um projeto para não dar certo a educação brasileira, a gente está fazendo certinho. Porque a gente não investe em primeira infância, a gente não investe no professor, o aluno brasileiro fica pouquíssimo tempo na escola, com exposição à aprendizagem. E aí a gente tem uma dificuldade enorme de investir mais nos mais pobres e ter uma gestão de excelência para que todas essas políticas aconteçam. Então, assim, basicamente, diferente de resolver o terrorismo, de resolver o aquecimento global, que são questões assim que até hoje, na educação, a gente tem um certo consenso, existe uma literatura, existem as pesquisas mostrando, a gente sabe o que tem que ser feito. Acho que o que está faltando, não sei se o Lucchesi concorda comigo, mas acho que pelo que a gente já conversou, o que está faltando é colocar em prática essa agenda no país e com excelência de implementação. Se a gente fizer isso com continuidade, progressividade, sem as descontinuidades malucas que a gente tem no país, a gente consegue mudar de patamar, como fez recentemente Portugal, Polônia, agora Vietnã, fez um belíssimo trabalho nos últimos anos. Então, eu acho que a grande mensagem é possível melhorar. Que bom que a população está começando a acordar para isso, está começando a perceber que a educação, que a qualidade, que a aprendizagem não está acontecendo e que as políticas para a gente fazer isso acontecer estão aí. Agora é botar a mão na massa e vamos fazer bem isso nesse longo prazo, sem desistir, melhorando os processos continuamente, que a gente chega lá. Acho que essa é a grande... Pelo menos eu sou otimista que a gente vai conseguir chegar lá. Certo. A reforma do ensino médio está aí, a importância da educação profissional em evidência, dessa aprendizagem que a Priscila acabou de mencionar. Lucchesi, a pesquisa mostra também que mais de 70% dos entrevistados dizem que a renda da pessoa é maior quanto mais anos de educação ela tiver. No entanto, 55% dos entrevistados acham que o aluno de ensino médio sai mal preparado, né, para o mercado de trabalho. Como é que a educação pode se aproximar mais do mundo do trabalho? Bom, o primeiro grande avanço que essa pergunta traz é a reforma do ensino médio. Uhum. Nós vamos ter um tempo de implementação. Ela veio tardiamente, mas que bom que veio. Uhum. Então, nós temos um desafio de implementar. Ela é moderna, ela converge com as experiências mais bem-sucedidas que existem no mundo. Então, nós temos aí um enorme desafio. Há alguns outros regramentos que estão sendo discutidos no Conselho Nacional de Educação, que depois vai se desdobrar em desafios para os conselhos estaduais e os sistemas também estaduais, mas nós partimos
de um debate amplo que houve na sociedade ao longo de todo esse processo que antecedeu a própria aprovação da lei da reforma. Então, isso é algo importante. E por que a educação ela é central? Porque na sociedade do conhecimento, a educação é um pilar central para a cidadania, para as interações humanas e também para a produtividade do trabalho. E por isso que tem que haver uma construção comum, tá? No sentido de um mesmo vetor, o diálogo entre cidadania, identidade social e profissões. E nós temos que colocar isso em diálogo no sistema educacional, na preparação das pessoas para a vida. Ainda que as transformações, do ponto de vista tecnológico, as trajetórias tecnológicas, elas tenham mudado muito rapidamente. Mas é claro que todas as mudanças, desde a primeira revolução industrial, elas têm ganhos de produtividade e geração de riqueza, aumenta o bem-estar da sociedade. E o mais importante, há uma mudança da geografia do emprego, mas o emprego se mantém. Você modifica a lógica do emprego. Num dado momento, lá nos anos 50, o Galbraith falou para nós que nós não teríamos tanto emprego na atividade industrial. Outros autores, como Clausewitz, vai falar que não há uma centralidade já do mundo do trabalho, porque tinha muita economia de serviço. Hoje nós temos transformações e mudanças que vêm com a integração do mundo digital com o mundo físico, com as novas tecnologias, com a inteligência artificial, substituindo atividades rotineiras, com a digitalização em larga escala, com a indústria aditiva. Tudo isso vai mudar muito as formas de ocupação humana e também de geração de riqueza. E é claro que os sistemas econômicos mais bem-sucedidos vão ser aqueles que tiverem o melhor ambiente empresarial e também, como um elemento, como um fator de competitividade, tiverem sistemas educacionais que melhor dialoguem com esse mundo em transformação. Então, na construção de um projeto de país, a educação tem que dialogar com as questões da cidadania, mas também com a visão de que para onde nós queremos ir. Nós precisamos pensar um sistema educacional que dê oportunidade para a juventude se inserir no mundo do trabalho. E aí a discussão das novas tecnologias não pode ser encarada com preconceitos. Ela tem que ser enxergada como uma possibilidade extremamente importante de nós adequarmos o sistema educacional aos novos desafios que se apresentam, que são profundamente transformadores. 70% das ocupações existentes no mundo do trabalho hoje serão fortemente modificadas nos próximos 10 anos. Muita capacidade de decisão, de crítica, de análise não rotineiras e função não rotineiras serão cada vez mais importantes, bem como competências transversais. E é claro que o sistema educacional tem que dialogar com isso. Ele não pode estar subordinado à lógica e à dinâmica do mundo de geração de riqueza, nem o ignorar, porque ele é fundamental para a construção de um projeto de país, para a geração de riqueza, para oportunidades de cidadania, para o desenvolvimento econômico sustentável. Nós temos que pensar o sistema educacional como um elemento central da possibilidade de fazer todo um círculo virtuoso de desenvolvimento econômico e social. E esse é um diálogo profundo, que aí tem que participar toda a sociedade. E aí um ponto importante que a Priscila colocou lá na primeira pergunta, e que eu ressaltei e ressalto de novo, o nível de exigência e cobrança da sociedade com relação à educação é um ponto de partida fundamental, que ele que vai determinar um processo de seleção natural dos atores que vão estar tratando desse tema, sejam eles dirigentes sociais, políticos, interlocutores, os atores que estão no sistema econômico, serão, à luz dessa percepção que essa pesquisa capturou, cada vez mais determinar um novo momento, onde a sociedade passa a controlar o sistema educacional numa visão de projeto de país e numa visão do que eles ambicionam para seus filhos, para a família, para o sentido de construção da sociedade. Eu acho que é uma grande oportunidade, é um sentido de prioridade
na sociedade brasileira, que eu acho que é um ponto de inflexão. Eu acho que a pesquisa ela capturou, eu acho que um momento importante em que as famílias não apenas se contentam, né, Priscila, com a matrícula. Elas querem algo mais. Elas querem o conteúdo de aprendizagem do sistema educacional. Isso é emancipatório, isso é moderno e coloca num outro patamar o debate sobre educação no Brasil. Ok, Lucchesi, Priscila, muito obrigado pela participação de vocês. E você, internauta, se quiser conhecer um pouco mais a nossa pesquisa, acesse as redes sociais da CNI e o portal da indústria.com.br. Até a próxima.